Pessoal, como a gente vinha falando aí, né, em blocos anteriores, algumas. O creditamento ele não é absoluto. Tá? Há uma certa discussão quanto a isso, né, porque a Constituição ela não impõe certas restrições que a própria Lei Candir faz. Mas tirando essa descrição de lado, né, eu falei para vocês que o creditamento ele tem que obedecer algumas regras. Até adiantei já o uso-consumo, né, regra temporal, ativo permanente, vai respeitar uma, uma forma diferente de se calcular, não vai ser só pegar o valor do semestre da entrada e creditar, vai ter que fazer durante 48 meses como regra. Enfim, nessa parte aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o creditamento de uso-consumo, energia elétrica e comunicações, porque todos eles sofrem limitações quanto ao creditamento. O primeiro deles é para uso-consumo. É simples. Apesar de já ter caído em prova de concurso, prova que foi até nível bom. Prova que você faz no Rio de Janeiro, 2008 ou 2011, 2009, alguma coisa assim. Uma dessas aí, tiveram um monte. Que cobrou. Na época, o ano era 2011, né? O limite para creditamento era 2011. Hoje, o creditamento de mercadoria para uso-consumo só se dá. O creditamento hoje na legislação só é permitido a partir de 2033. Então, entrou mercadoria para uso-consumo, não pode. Eu fiz alguns autos já sobre isso. Eu confesso que são autos com valores bem pequenos, tá? Não são autos de milhões, assim, que às vezes a gente faz. Mas, né, eu acho... Primeiro que minha atividade não é discricionária, né? Então, eu não posso simplesmente olhar alguma coisa e não autuar, independente do valor ali que se tem. E outra, que eu acho assim um desaforo, né? Um creditamento de uso-consumo. Não estou falando de opinião, de poder ou não se creditar. O desaforo é que eu digo, a legislação é clara falando que não pode, né? E alguns contribuintes ainda fazem. Mas normalmente eles não fazem de maldade, não, com dolo ali, com intenção de burlar o fisco, não. Normalmente são erros realmente ali de classificação, alguma coisa que passou na contabilidade, no sistema. Tanto é que, como eu falei, os valores não são expressivos. São valores baixos que você percebe ali que pelo faturamento dele ele não quis ali burlar X reais, que é um valor para ele irrisório. Né? Mas eu acho que assim, não é possível que você está se acreditando de uso-consumo, né? Porque não pode, somente a partir de 2033. Agora, energia elétrica e comunicações, a gente tem hoje uma regras para os dois muito parecidas. Né? Regra para os dois muito parecidas. O que vai diferenciar é só uma coisa assim que você vai entender o motivo da diferença de um para outro. Vai ser só uma exclusão de um dos itens. No creditamento de energia elétrica, nós temos 4 possibilidades, né, vamos dizer assim. E na comunicação, somente 3. Uma vai ser excluída. Quais são essas possibilidades de creditamento? Tirando isso, não se pode creditar de energia elétrica e de comunicação. No caso da energia elétrica, a partir de 2033, em qualquer caso. Então, assim como no uso-consumo, a energia elétrica, a partir de 2033, vai poder dar direito a crédito em qualquer caso. Até lá, né, nós temos limitações. Quais são essas outras limitações? E com isso, só é permitido o creditamento em 3 situações. Primeiro, quando eu compro e vendo energia elétrica. Aqui, ó, quando for objeto de operação de saída de energia elétrica. Então, entra energia elétrica e eu vou ter uma operação de saída de energia elétrica. Então, aquilo ali é a minha mercadoria, o objeto do meu trabalho. Então, entra com creditamento e sai com débito. Esse é o primeiro caso, sem ser 2033. O segundo é quando for utilizado no processo de industrialização. Então, eu compro energia elétrica, mas eu não revendo, mas eu jogo ela na minha máquina, na minha produção, no chão de fábrica. Posso me acreditar? Pode. Não pode, atenção, não é sobre toda a energia consumida por uma indústria, porque a indústria ela tem lá um setor administrativo e um setor operacional. A energia elétrica que dá direito
a crédito é somente sobre o setor operacional. E aí cada legislação vai trazer de uma forma diferente. Mas, assim, é muito comum as legislações trazerem assim, olha, ou você me prova, como? Instalando um relógio, né? Um relógio, isso aqui vai ser um relógio só para a parte operacional. Às vezes acontece. Ou, né, através de um laudo. Um laudo, né, de um engenheiro eletricista, ele vai fazer todo lá, ó, projetar e tal, e vai colocar, olha, isso aqui, esse ar-condicionado não é daqui, isso aqui é daqui, essa energia elétrica é na máquina, então isso aqui consome tantos watts de potência, então a energia elétrica que é consumida mesmo na industrialização é 92%, o resto eu estou tirando, porque esse ar-condicionado é lá do escritório, isso aqui é da sala do diretor, isso aqui é de outra coisa. Então, tem esse laudo, beleza. Então, ele vai poder se acreditar de 92%, por exemplo, se o laudo apontar para 92%. Se o laudo falar que é 95% que ele usa, beleza. Aí o laudo vai dizer. Em algumas legislações, se fala assim, olha, quer saber? Não me enche o saco que eu não te encho o saco. Então não precisa me trazer comprovação nenhuma. Se você optar por se acreditar de 80%, a gente vai presumir que 80% aí da tua indústria, que 80% da energia elétrica na tua indústria é usada no chão mesmo da fábrica, né? Na industrialização propriamente dita. E se for isso mesmo, se você quisesse acreditar dessa forma mesmo, não precisa nem me dar laudo nem nada. É claro que se for acima de 80%, o que o contribuinte vai querer fazer? Vai entregar um laudo, mas é a opção dele. A legislação deixa, em alguns casos, abertos para que, caso o contribuinte ele não queira provar nada, ele se acredita de 80% e ponto. Não vou pegar laudo nenhum, vou me acreditar de 80% para a industrialização e a legislação aceita. Mas isso vai depender de legislação para legislação, tá? Quando o seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações totais. Então, mesmo que não seja 2033, tá? Mesmo que não seja uma entrada e saída de energia elétrica, mesmo que não seja industrialização, pode-se acreditar da proporção das saídas para o exterior. Então, por exemplo, se eu tenho uma loja, né, um açougue, que fica perto da fronteira, né, que é ali perto da fronteira, e vamos supor que eu venda, em determinado período fiscal, 60% das minhas carnes para dentro do Brasil, na minha cidade, lá no Brasil. E 40% eu consigo fazer para o exterior. Né? Não é o gringo que vem aqui, não. Eu vou lá e mando para o gringo, do outro lado da fronteira. Pego um caminhão e atravesso com ele lá. Bom, nesse caso, eu posso me creditar de 40% do ICMS da energia elétrica. Então, se eu compro energia elétrica, está lá, tantos reais, ICMS, sei lá, 5 mil. Eu posso me creditar de 5 mil? Não. Apenas de 40% de 5 mil. Que no caso vai dar 2 mil. Beleza? Então, energia elétrica. E aqui o último caso, né? Janeiro de 2033. Vamos lá, energia elétrica. 2033, em qualquer caso. Até lá, 3 possibilidades. Entrada e saída de energia elétrica, usada na industrialização e na proporção das saídas para o exterior. Então, vamos lá para alguns exemplos. Imagine que uma empresa do setor energético adquira a energia de um campo de geração eólico. Durante um determinado mês, essa empresa utilizou 10% da energia para manter suas instalações e revendeu 90%. Sobre essa revenda de 90% será devido crédito, entretanto não poderá se creditar do valor do ICMS devido referente aos 10% que utilizou para como consumo. Então deu para entender, gente? Ele compra aí 100%, né, de energia elétrica, né, obviamente, e desses 100%, 10% para manter suas instalações, ele usa para manter suas instalações, e 90% ele utiliza para revender.
Então, ele pode se creditar somente do valor da revenda. Então, tá aqui, ó. Ele compra aqui 90% é para revender. E 10% ele usa aqui dentro. Pode se creditar somente desses 90%. Imagina agora que a empresa Aliado, fabricante do ramo de jogos de tabuleiro utilizados por mulher, adquira 2.500 em energia elétrica no mês de maio. Desses 2.500, apenas 2.000 foram utilizados na linha de produção, sendo o restante utilizado pela área administrativa da empresa, escritório, da diretoria, refeitório e tudo mais. Então, peraí, vamos lá. Ele é uma fábrica, tá? E adquiriu 2.500 em energia elétrica. Sendo que, desses 2.500 adquiridos, 2.000 foram para a produção e 500 para a ADM. Quanto que ele vai poder se creditar? Ora, daquilo que foi para a produção. Se ele comprou 2.000 e uma alíquota de 25%, uma alíquota hipotética aí de 25%, então, 1/4 de 2.000, ele vai poder se creditar de 500, tá? Relembra, não são esses 500 aqui, ó, não, que ele vai poder se creditar. Isso aí é o valor da compra. Lembrando, se eu compro uma mercadoria, vamos supor, por R$1.000 e a alíquota é de 20%, eu não vou me creditar de 1.000. Vai vir destacado na nota quanto? 20% de R$1.200. Não é o valor da operação, é o valor do ICMS que eu me acredito. Então aqui o valor da operação foi 2.500. Só que desses 2.500 aqui, desses 2.500 que eu comprei de energia, 2.000 foram para a linha de produção. Então, 2.000, esses 2.000 se referem a quanto de ICMS? Se a alíquota é 25%, 25 de R$2.000. Tá? Então é 25% disso aqui, que eu me acredito. Não é desses 500 aqui, não. Beleza? Se eu pudesse me creditar do ICMS da área administrativa, eu faria o quê? 25% do valor da compra. É o valor de R$500. Mais essa empresa aí, Piriri, utilizou R$1.000 em energia elétrica durante o mês de abril. No mesmo mês, a Piriri conseguiu realizar vendas no valor total de 20.000, sendo 15.000 para sua cidade e 5.000 para a Inglaterra. Então, exportou o quê? 25%. Então, ela conseguiu realizar vendas de 20.000, sendo que 15.000, que é 25%, para sua... Não, 15.000, que é 75%, para a sua cidade, e 5.000 para o exterior. 25%. Então, 25% das vendas dela foram para o exterior. Pode-se creditar de 25% do valor de quê? Da energia elétrica. Então, ele comprou, olha aqui, ó, aquilo que eu estava falando no outro exemplo. Comprou R$1.000 de energia elétrica. E exportou 25%. A gente viu aqui, né? 5.000 de um total de 20. E a gente sabe que pode se creditar na proporção das saídas para o exterior. Então, pode se creditar de 25% da energia elétrica. Então, não é para fazer 25% do valor da energia elétrica. Não, é 25% do ICMS que veio na nota. Se a alíquota da energia aqui é de 20%, como o exemplo falou, veio na nota quanto do ICMS? ICMS igual a 200, 20% de 1.000. Então, veio ICMS 200. Se fosse tudo usado na industrialização, tudo para revender, ou eu tivesse 100% das minhas saídas para o exterior, ou 100% das minhas saídas para o exterior, ou fosse 2033, eu poderia me creditar de 200. Só que aqui é na proporção das saídas para o exterior. Veio ICMS 200, eu me credito de apenas 25% disso, que vai dar R$50. E como eu falei, na prestação de serviços de comunicação é muito similar à situação da energia elétrica. Só que na energia elétrica a gente tinha entrada e saída de energia elétrica,
industrialização, usado na industrialização, proporção da saída para o exterior e 2033. Aqui a gente vai tirar a industrialização. Por quê? Porque não tem como a gente industrializar um telefonema, uma comunicação. Peraí, esse telefone que eu recebi aqui, essa comunicação, eu vou botar dentro da máquina. Não dá. Já teve até equiparações aí de comunicação à industrialização, mas não vem ao caso aqui. Então, só por isso, pelo fato da gente não ter como ter uma industrialização de comunicação. Então, eu risco uma delas. Então, fica aqui, ao qual tenho sido prestado na execução de serviço da mesma natureza. O que é isso? Entrou serviço de comunicação e ele revendeu serviço de comunicação. Então, foi prestado na execução de serviço da mesma natureza. Esse serviço de comunicação que entrou foi utilizado para prestação de serviço na mesma natureza de saída. Então, entrada e saída de energia elétrica. A B, a gente pula o que era a industrialização, lembra? Tinha industrialização aqui no meio. A gente não vai usar. Proporção das saídas para o exterior. A proporção das saídas para o exterior. E C, a partir de 2033, nas demais hipóteses. Então, igualzinho o que a gente viu ali para comunicação. Para comunicação não, para energia elétrica, tirando a industrialização. E com isso, a gente fecha esse bloco. Vamos lá para o próximo bloco para tratar, começar lá falando sobre o ativo permanente. Depois a gente tem vedação ao crédito, depois a gente tem estorno de crédito. Show de bola? Vamos lá? Vamos então para o próximo bloco.